Compartilho com você o Evangelho do dia 1º de julho, sexta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhes: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia apresenta 2 pontos para a nossa reflexão: a vocação de Mateus e o outro, a discussão por causa do comportamento de Jesus. A vocação de Mateus é apresentada de modo muito sucinta, de modo muito direto, e pode ser resumida em 2 cenas. Primeira cena: Mateus estava sentado à mesa onde cobrava impostos. Então, ficamos sabendo que ele era um publicano. Segunda cena: Jesus aproxima-se de Mateus e faz um convite: "Segue-me." Aqui temos sua obediência imediata à palavra do Mestre, que o mandou segui-lo. O centro de interesse do evangelista está exatamente na palavra exigente de Jesus: "Segue-me." Tal ordem é indiscutível e irrecusável. E Mateus responde generosamente, com plena liberdade e obediência de fé. No segundo momento do Evangelho, nós temos a postura dos fariseus frente à atitude de Jesus. Em seguida, o Evangelho revela a postura dos fariseus que discutem com os discípulos de Jesus através de uma pergunta: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tal pergunta traduzia o escândalo e o descrédito que as más companhias de Jesus suscitam nos que se acham perfeitos diante da lei. A resposta de Jesus é desconcertante. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Afinal, a maioria das pessoas que seguem alguma religião erradamente pressupõe que os grandes pecadores não merecem uma chance diante de Deus por causa de suas transgressões. Assim também pensava os fariseus. Neste Evangelho, Jesus deixa claro: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os pecadores. Jesus é o médico enviado pelo Pai para nos devolver a saúde que perdemos por causa do pecado. Portanto, com o seu "segue-me", cheio de autoridade, Jesus continua a atrair para si os pecadores para transformá-los em seus discípulos. Como Mateus, nós também queremos nos levantar de nossa banca do comodismo, da indiferença
e seguir Jesus com a mesma disponibilidade. Aliás, Jesus também quer entrar em nossa casa e ceiar conosco. Que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus ilumine o seu dia com esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus.